passar, né? Porque você tem que ter uma estratégia também para isso. A equipe do Palmeiras é muito difícil de ser marcada, por quê? Porque ela não te dá referência. Ela te dá referência uma vez ou outra, que é o Dudu quando ele fica aberto, né? Pelo lado direito ou pelo lado esquerdo, que aí tem a referência porque ele abre justamente para criar essa amplitude, né? Como se fala hoje, e no passado para abrir a equipe adversária. Né? Então o resto, o Veiga, ele toca, ele se movimenta. O Rony é importantíssimo. Por que da presença do Rony e não do Flaco Lopes? Porque o Rony, ele sai. Quantas vezes nós vimos aqui nesse lance o Rony fazer 2 ou 3 movimentações puxando os zagueiros, e aí ele alonga, né, a equipe do time adversário, o Grêmio, cria-se o espaço, faz assim com o Grêmio? Então assim, sabe que tinha muito ano passado, tipo Zé? O Scarpa, muitas vezes, de final de campeonato, o craque marcado individualmente, muitas e muitas vezes, acho que a gente comentou, ele pisava lá, na linha contrária, para não participar do jogo. E vinha um cara nele e um cara na sobra, e abria. É isso. E aí você pega, só para fechar, né? Você pega, fazendo a comparação das duas melhores equipes que você tem hoje, você vê como é diferente a equipe do Palmeiras, aí você pega o time do Fluminense. Sim. O Diniz posiciona muitos jogadores numa mesma distância, a toca de bola é muito rápida, constante, né? Para ele poder movimentar e criar os espaços para jogar. Então são duas escolas bem diferentes, mas são bem interessantes de assistir. Fez Sabe sentido. que o Renato tá pedindo pra imprensa lá, pro jornalista lá, pra ele não fazer tempestade em copo d'água? Não, Mas tá tá mal. tudo bem, Não, mas tá quem tudo fez bem. foi ele. Pois é. Pô, ele chega lá e fala assim, ó, o Grêmio, se não contratar reforço, não vai ganhar nada. Ele tá pedindo pra diretoria atacantes de velocidade, o elenco não é bom, não sei o quê Ele que e reclamou tal. pra caramba. Ele criou uma tempestade dentro do Grêmio ali, né? Ele tá em choque com a O diretoria que agora. ele quer de pergunta? O Grêmio é muito grande pra ficar Informação que eu tomando tive 4 do ontem Palmeiras. Gente, de uma pessoa muito próxima ao Renato, que há 4 meses ele tá cobrando a diretoria reforços, sobretudo ataque de velocidade, cria o Há 4 Michael. meses o ele time tá evoluiu, insatisfeito. É Então... informação que eu vi em campo também. Vamos ver se ele vai acalmar um pouco, né? E é isso aí, gente. Chegamos ao final de mais um Futebol 90. Muito obrigado a você que acompanhou a gente até agora. Muito obrigado a você que deixou aí seu like, sua inscrição, seu comentário no chat também. Tamo junto. A gente vai continuar por aqui um pouquinho para comentar os assuntos de hoje. Algumas coisas aí interessantes para falar sobre esses assuntos que puxaram aí no dia de hoje, tanto de Palmeiras e Fluminense quanto de Flamengo também. Que foram jogos, assim, o jogo do Flamengo menos, né? Porque foi um jogo mais comum e tal, mas jogos de Palmeiras e Fluminense, jogos bem indicativos, assim, de como esses dois times se comportarão aí, né, provavelmente na temporada. O Palmeiras, assim, eu não consigo, assim, não acho que seja tão empolgante assim e tal. Me mostra bastante do que é esse Palmeiras e isso é muito importante. Mas assim, eu acho que tem que se pesar o adversário, né? Porque o Abel sempre encontrou muitas alternativas para jogar contra o Renato Gaúcho. Sempre é muito claro como o Abel consegue enfrentar o Renato Gaúcho, como é mais simples, aparentemente, né, para ele enfrentar os times do Renato Gaúcho. Os times de trocação, né, que é o caso do time do Grêmio, é um time que cede muitas oportunidades, é um time que, por mais que até consiga ter algumas chances, inclusive quando não consegue, ainda assim cede essas oportunidades. É um time de trocação, né, como era bem com o Flamengo, agora com o Grêmio também, a mesma coisa, a questão que tem menos capacidade técnica, né, para fazer esse tipo de jogo. Assim, não gosto, acho uma bagunça, acho isso tudo um caos, assim, o jeito com que o Grêmio joga. Obviamente que pela capacidade e também por outros fatores pode ser que chegue a um resultado bom, mas eu acho que tudo isso contra um time como o Palmeiras é muito mais fácil do Abel ler e transformar aquilo num jogo mais tranquilo. Sinceramente, foi basicamente o que aconteceu. O jogo ainda assim foi em São Paulo, né? Então assim, vai ter mais essa facilidade de jogar em casa. Não tô desmerecendo a vitória do Palmeiras, acho que o Palmeiras fez o que tinha que ser feito e fez muito bem, e isso mostra o tanto que esse time é competente em executar e adaptar as coisas que precisa fazer pros jogos, e mostra o tanto que o Grêmio, na minha opinião, está meio à deriva, assim, tanto por não ter um elenco tão bom, quanto por não ter um treinador tão bom também, né? Isso vai atrapalhar bastante, e acho que a realidade está batendo agora com mais força depois de ter feito um estadual no começo muito bom e depois até bem mais ou menos, assim, né? E assim, o Palmeiras vai disputar tudo. É interessante pro Palmeiras já ter essa frente, principalmente para Fluminense
Atlético Mineiro e Flamengo, né? São 10 pontos, 7 pontos, se eu não me engano, que o Flamengo está distante do Palmeiras. É difícil demais de tirar 7 pontos assim, mesmo que faltem ainda 34 rodadas. Não consigo ver tanto favoritismo assim como esses caras estão colocando, como se o Palmeiras já fosse campeão e tal. São apenas 5 rodadas, é quase nada, né? Então ainda falta 33 rodadas no caso, né? Falta muita coisa para acontecer, então assim, não tem como chegar e falar que o Palmeiras vai ser campeão, é impossível. Foi falado isso em 2020, se não me engano, foi falado que o Palmeiras era campeão também, na 8ª rodada, está na 5ª rodada também, por aí. E o resultado foi totalmente diferente, o Flamengo foi campeão naquele ano, ou foi 2019, se eu não me engano, não lembro exatamente, mas teve um ano aí que o Palmeiras já abriu uma boa vantagem no começo do campeonato e depois oscilou bastante ali. Óbvio que era um time diferente, óbvio que com o Abel as coisas parecem muito mais sólidas e tal, né? Mas ainda assim é bom ter calma, porque tem muita coisa que pode acontecer ainda, tem muita questão física, né? Por uma temporada muito intensa e muito desgastante. Tem que ver também a questão da Libertadores. Eu não sei exatamente como é que o Palmeiras vai lidar com a Libertadores. Eu imagino que vai priorizar a Libertadores, então em situações em que precise poupar jogadores, que vai poupar no Brasileiro. Acho que isso é meio que óbvio aí pelo jeito com que o Abel gosta de lidar as coisas, né? De qualquer forma, é um time muito bem posicionado e preparado aí para tentar conquistar o máximo número de títulos possível para esse ano. E já o Fluminense é bem legal ver quando um time tem coragem para enfrentar o Fluminense, né? O que não acontece muito. E aí o Cruzeiro foi um time que botou bastante dificuldade para esse jogo do Fluminense, né? Óbvio que ali esbarra também na questão técnica e tática também, né? Porque o Cruzeiro tá no comecinho do trabalho do Pepa ainda, então tem muita coisa para se organizar. O time que acabou de ver da 2ª divisão, então ele não tem também ainda tanto talento quanto um outro time que já tá 1 ano e meio aí sendo montado e tal, né? Que é o time do Fluminense. Então assim, bem interessante ver o Cruzeiro ter a força e a coragem para enfrentar o Fluminense. E legal ver também o tanto que o Diniz já consegue colocar alternativas para quando o time se sente mais pressionado, mais acuado e tal, né? O lance do gol do Cano, inclusive, é um lance que está até circulando na internet bastante aí, mostra bem como é que o Fluminense consegue atrair o time adversário para o seu campo e consegue sair com a bola para explorar esse espaço nas costas, que fica com muito mais tranquilidade. Então, bem legal mesmo como o Fluminense tem feito isso. E legal ver como a gente conseguido colocar em prática já isso aqui no Brasil, né? Com relativamente pouco tempo, com um elenco mais curto, né? E também falar do Flamengo, também não acho que o Flamengo precisa se desesperar, sinceramente. Eu acho que muita coisa ali no Flamengo tem jeito ainda. Esse jogo contra o Goiás teve 6 oportunidades, se não me engano, né? O Matheus Cunha fez 6 defesas e tal, mas nenhuma dessas vezes foi uma defesa difícil, não teve um lance de tanto perigo assim para se colocar como se a defesa tivesse jogado tão mal. Obviamente que de conceder tantas possibilidades para o ataque adversário é complicado. Quando pegar um time mais forte pode ser que seja fatal, né? Como já foi inclusive em alguns jogos. Mas ainda assim, acho que não precisa ter tanto medo assim, não. Sinceramente, acho que o Flamengo tem chance, sim, tem uma possibilidade boa até de se ajeitar esse ano. Talvez não conquiste os títulos que a diretoria e a torcida espera que conquiste, mas eu acho que tem sim a chance boa de conseguir fazer uma temporada ok, né? Pode ser que não vença e tal, mas disputar, acho que consegue disputar sim, por mais que já esteja alguma distância já considerável, né? No Campeonato Brasileiro. Mas assim, tem ainda Libertadores, tem também Copa do Brasil, então tem muita coisa para acontecer aí. Inclusive Copa do Brasil terça-feira que vem, né? Contra o Fluminense, um jogo bem interessante. Vamos estar aqui para falar bastante sobre isso também. E é isso, vamos ficando por aqui. Muito obrigado para quem deixou aí o seu like, a sua inscrição, o seu comentário, tamo junto. Muito obrigado mesmo a todos. A gente volta mais tarde às 6 com o ESPN FC. Então quem quiser acompanhar com a gente também é só colar e mais tarde estaremos ao vivo. Tamo junto, muito obrigado mesmo a todos. Uma boa tarde para todo mundo e um abraço.